A depressão ocupa o 4º lugar no ranking das principais causas de ônus em resposta às doenças desenvolvidas durante a vida e compreende uma gama de transtornos mentais dentro da psicopatologia, sendo considerada um problema médico grave, altamente prevalente na população em geral. A gente diz que os transtornos são divididos em famílias e o transtorno depressivo também tem a sua própria família. Como sintoma principal, a gente tem a diminuição do prazer na maior parte das atividades. Então o sujeito ele deixa de sentir aquele prazer que normalmente ele sentia, jogando uma bola, fazendo uma outra atividade, socialização. E também tem a presença do que a gente chama de humor deprimido, que precisa estar na maior parte do dia, na maioria dos dias, né? Então isso é o que marca o transtorno depressivo como sintoma-chave principal. Junto nós temos os chamados sintomas complementares, que são alterações de apetite, de peso, de sono, para mais ou para menos. Nós podemos ter a presença de dificuldade de concentração. É comum a gente também ter queixas de pensamentos de morte, então seja relacionado a suicídio ou pensamentos de morte esporádicos que passam ali na cabeça do sujeito. Então essa é a divisão principal ali dos sintomas da depressão para a gente identificar mesmo o quadro. De acordo com o estudo epidemiológico realizado pelo Ministério da Saúde, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Segundo a OMS, muitos usuários da atenção primária de saúde apresentam a doença de forma isolada ou associada a um transtorno físico, correspondendo a 10,4% dos pacientes. A gente diz que o transtorno depressivo ele tem uma influência genética, então todos os transtornos mentais eles são multifatoriais. A genética ela compreende parte da explicação da etiologia, da causa ali do transtorno. A taxa de herdabilidade da depressão é de cerca de 40%. Então, assim, existe a influência genética, só que ela é menor do que alguns outros transtornos. Por exemplo, bipolar, esquizofrenia. Então, é muito importante o ambiente para o surgimento da depressão. E aí a gente tem uma série de fatores que levam a isso. Traumas, estressores crônicos, situações que são difíceis do sujeito lidar, se acontecendo ao longo ali do tempo, pode desencadear o transtorno se ele já tem aquela predisposição. Quanto aos tipos de depressão, o psicólogo Dr. Jean Luca explica quais são e como se manifesta cada um deles. A gente tem o principal, né, que é o transtorno depressivo maior, nós chamamos de depressão clássica, é aquilo onde tem maior busca de ajuda psicológica, só que a gente tem outros transtornos também. O transtorno depressivo persistente, que antigamente a gente chamava de distimia, que é aquela depressão crônica. Os sintomas eles não são tão fortes quanto na depressão maior, só que ele é contínuo. Então o indivíduo dificilmente ele fica sem os sintomas ao longo do tempo e é mais refratário, então é mais difícil de tratar, os sintomas são resistentes. Nós temos o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma fase depressiva que as mulheres podem apresentar no ciclo. Então começa ali no início ali do ciclo, fica no clímax quando chega o período ali menstrual e vai cedendo nos dias após a finalização do ciclo. Nós temos um transtorno disfórico na infância, que é um transtorno de regulação de humor. Então é uma criança ali que sente uma tristeza, mas é predominantemente irritada, agressiva. Então a depressão ela está presente em todas as faixas etárias, com apresentações diferentes a partir do momento em que ela surge. O diagnóstico é realizado de forma clínica. Ainda não existem exames de imagens efetivos para auxiliar nesse processo. Então vai depender de um psiquiatra ou psicólogo competente avaliar e fornecer esse diagnóstico. De preferência, tendo acesso à família do sujeito para compreender exatamente o funcionamento dele. Então o diagnóstico é clínico. O tratamento ele se dá em duas principais vias. A via medicamentosa, por se tratar de um transtorno psiquiátrico, precisa ser avaliado por um psiquiatra e muitas vezes acaba sendo medicado complementarmente à psicoterapia. A gente tem hoje uma série de intervenções efetivas para a depressão, ativação comportamental, a terapia cognitiva, então são intervenções psicoterápicas muito eficientes, tanto quanto a medicação, só que muitas vezes com menos efeitos colaterais.